O assunto ainda existe muita desinformação à solta, sobretudo na época da fake news. E nós estamos com a médica oncologista, a doutora Cíntia Costa, aqui nos nossos estúdios. Ela é coordenadora médica da Clínica AMO, graduada na Escola Baiana de Saúde Pública e professora de Clínica Médica da nossa UFPS. Ela está aqui conosco. Bom dia, doutora Cíntia. Bom dia, Dilton. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bom. Mês de outubro, mês da conscientização. E acho que é um papel importante para toda a classe médica, né? Nós estávamos conversando aqui há pouco que outubro é um mês bastante movimentado. Tradicionalmente, desde a década de 90, a gente vem levantando a bandeira de que é necessário fazer prevenção, sobretudo para o câncer de mama, que é o foco da campanha. Lembrando que o autoconhecimento, fazer as avaliações periódicas, o acesso que vem sendo expandido ano a ano, para que a gente consiga cada vez mais diagnosticar precocemente e alcançar taxas de cura na casa dos 90% nos cânceres de mama. Então, o que é mais importante é o que a gente continua fazendo todo ano, que é difundir informação e tentar facilitar acesso a essas mulheres. Ontem nós ouvimos aqui uma informação, não sei se passada pelo Miro ou pelo Fernando, sobre a estatística de câncer no mundo, especialmente no Brasil. Em primeiro lugar seria câncer de próstata, segundo de mama. Isso é confirmado estatisticamente, é o segundo mais incidente? O câncer de pele é o mais incidente, né, na população geral, mas o câncer de mama, sim, é o mais incidente na população feminina. E o Instituto Nacional do Câncer estima para cada ano mais de 65 mil casos. Essa estatística de 2020 já mostra para a gente isso, e a gente tem um atraso muito importante diante do que aconteceu depois da pandemia, né, em que tanto foi atrasado, vamos dizer assim, o acesso à procura ao médico e ao diagnóstico mais precoce. Então, as nossas estatísticas devem vir um pouquinho piores nos próximos anos, e principalmente em termos de avanço da doença. O que a gente conseguia pegar muito cedo, a gente está esperando que venha um pouquinho pior agora, depois de mais de 1 ano e meio, praticamente sem o acesso periódico ao médico. Então, mais do que muito importante é reforçar que câncer sim tem cura e que a gente não pode esperar para procurar assistência quando a gente notar qualquer diferença no corpo, né? Essa incidência tem muito mais a ver com o quê? Com histórico familiar ou as condições naturais de vida? O câncer de mama é uma doença multifatorial. Se tem conhecimento hoje da persistência, né, do fator genético, mas a gente tem muito fator ambiental, os hábitos de vida da população ocidental, como o sedentarismo, a obesidade. Então, tudo isso aumenta o risco. O fato de haver histórico familiar, sim, é muito importante, mas é um conjunto de fatores, né? Então, a doença da mama é uma doença com uma miríade muito grande de manifestações. Então, a gente vai encontrar uma doença na faixa etária mais jovem, que a gente vai ter mulheres até abaixo dos 30 anos que podem ter, sim, câncer de mama, e que pode atingir em qualquer faixa etária, até 80, 90 anos, a gente encontra casos, sim. Então, a questão é hormonal, hereditária, fator genético, fator ambiental, e tudo isso se somando ao fato de que a gente ainda não consegue atingir 100% da população nas campanhas de prevenção. Agora, a idade média, qual é a mais incidente, a mais arriscada para esse tipo de câncer? É muito difícil a gente colocar isso numa faixa etária, mas o que a gente consegue perceber, assim, os exames de rastreamento, como mamografia, eles são mais eficazes na casa dos 40, 50 anos, por uma questão de substituição da glândula por tecido gorduroso, e que isso melhora a acurácia do exame. É por esse motivo que a gente tem as formalizações impostas pelo Ministério da Saúde de atingir as mulheres nessa faixa etária para o rastreamento. Mas a gente já percebe que na população mais jovem sim acontece câncer de mama e alterações. Então, o que a gente preconiza durante o processo de conscientização, que é o foco do Outubro Rosa, é autoconhecimento. É a procura do médico, sim, quando se perceber alguma alteração, e fazer uma rotina de exame periódico para que, ainda que não se veja alteração, a gente consiga perceber
muito precocemente ao exame físico, na medida que a gente vai fazendo isso de uma forma progressiva, as modificações e as intervenções serem cada vez mais precoces. Doutora Cíntia, agora, por mais curioso que pareça, homem também tem câncer, pode ter câncer de mama? Pode. A glândula mamária da mulher, ela é mais desenvolvida por causa dos hormônios, né? Mas o homem também tem câncer de mama e todo homem que tem câncer de mama é considerado um câncer de alto risco, justamente porque é mais raro, é uma glândula menos desenvolvida e que conseguiu, com o passar do tempo, ter essa manifestação clínica. Então, a nodulação da mama masculina, ela precisa ser muito valorizada. Então, aquele aumento que a gente tem na adolescência, que a gente chama de telarca, é normal, mas isso na idade adulta, não. Então, qualquer modificação também precisa ser vista e o médico ainda também é um mastologista. A ideia que a gente tem de que mastologista é um médico só de mulher e não é. O homem também precisa ser avaliado se tiver qualquer alteração da forma da mama, tamanho, consistência, saída de secreção pelo mamilo. É importante que isso seja avaliado pelo médico. Agora, uma vez detectado o câncer, no modo geral, o de mama, seja no homem, seja na mulher, qual é o primeiro passo a dar? Detectou, né? O processo cirúrgico, o processo de cura é cirúrgico, é ambulatorial, como é que é esse processo? A gente usa alguns critérios para poder fazer essa definição de tratamento, digamos assim. Quando a gente tem lesões muito pequenininhas, a própria biópsia, o próprio diagnóstico pode ser um pouco difícil e precisa ser auxiliado por alguns exames de imagem. E a melhor forma disso ser definido é justamente com a avaliação do mastologista. Mas, habitualmente, a gente faz um exame chamado core biopsy, que é uma biópsia com agulha grossa, em que a gente tira um fragmento desse tumor e faz estudos microscópicos, anatomopatológico, estudos imunossoquímicos, para a gente definir qual é o tipo histológico daquele tumor. Alguns têm perfis mais agressivos, que precisam que a gente faça medicações como quimioterapia antes da cirurgia, para que a gente ganhe, ou seja, diminua o tamanho desse tumor e faça cirurgias menos agressivas, com menos mutilação para os pacientes. Outros tumores têm perfis imunohistoquímicos mais favoráveis, em que a gente precisa de menos intervenção e que podem ser abordados num primeiro momento. Outro grande fator que é diferenciador nessa decisão terapêutica é saber se a cirurgia realmente vai conseguir extirpar o tumor de uma forma segura para o paciente. Então, tumores muito grandes ou com acometimento da região axilar, a gente já prefere fazer medicação antes de operar. E a depender do estadiamento clínico, que é a composição de tudo isso que a gente vê com a realização de outros exames para fazer avaliação de outros órgãos, a gente define que tipo de tratamento complementar à cirurgia precisa ser feito. Se quimioterapia, se radioterapia, se hormonioterapia ou se somente acompanhamento. Então, o que a gente fala tanto de câncer de mama? Ao se examinar, observar se há surgimento de nodulações, alterações da pele, deformidades do mamilo, surgimento de caroços na região axilar ou na região da fossa supraclavicular, que é próximo do pescoço, para que isso seja realmente visto e avaliado por um médico, né? O autoexame tem sim seu papel numa questão principalmente de reconhecimento de modificações no corpo, mas ele não deve ser substituído por nenhum exame complementar e muito menos por uma avaliação médica. Os profissionais de saúde hoje são todos treinados para que a gente consiga fazer com que as pessoas, os pacientes, tanto homens quanto mulheres, tenham diagnósticos cada vez mais precoces e com isso aumentar as taxas de cura. Então é muito importante que a gente tenha essas avaliações de forma periódica e é essa bandeira que a gente levanta no outubro, né? É trazer a lembrança num mês especificamente de que a gente pode sim resolver essas coisas se a gente der diagnóstico precoce. Doutora Cíntia, que informação avalia um fato que foi conhecido mundialmente de uma atriz de cinema de Hollywood, Angelina Jolie, né, que retirou as mamas sem ter nenhum sintoma de que ela tinha câncer, apenas ela se preveniu de, diríamos assim, a mãe dela um processo que a mãe dela teve, acho que uma tia teve, um parente teve, e para que ela não fosse surpreendida, ela preferiu extirpar as mamas. A senhora aconselharia também nesse sentido? Aos pacientes que têm histórico familiar muito forte de câncer, principalmente algumas histologias específicas ou cânceres muito jovens, abaixo dos 40 anos, é preciso que se faça a avaliação genética. Mas
10% da população que tem câncer vai ter alteração genética já específica. No caso de Angelina Jolie, a mãe tinha tido um câncer antes dos 40 anos e ela possuía uma mutação específica, que é de um gene chamado BRCA. E de forma preventiva, ela foi orientada a fazer mastectomia bilateral. A mutação do BRCA não só previne, aumenta o risco da gente ter câncer de mama, mas câncer de ovário também. E aí vem uma outra polêmica. A questão é que a alteração genética, sendo conhecida, abre para a gente a possibilidade de outras opções de tratamento e medidas preventivas mais específicas e às vezes mais radicais, como essa cirurgia que foi feita nessa atriz. Mas isso, na verdade, não é aplicável para todas as pessoas. Para isso, a gente precisa de uma discussão multidisciplinar entre o mastologista, o oncologista, o oncogeneticista. E não precisa gerar esse alarde na população, porque quem tem mutação não obrigatoriamente vai ter câncer, tem um risco a mais. De uma forma muito grosseira, é a gente tentar colocar todo mundo que fuma vai ter câncer? Não, mas quem fuma tem mais chances de ter câncer. Então, dessa forma, é uma ferramenta que a gente tem, ao conhecer essas mutações genéticas, de que o paciente tem mais ou menos risco de desenvolver doença oncológica. Mas é necessário um acompanhamento mais perto do médico. Agora, tudo isso a gente leva em consideração também, no nosso caso, Brasil, o atendimento médico, né? Nós temos o SUS, mas as pessoas nem sempre, quer dizer, quando são acometidas de câncer, a prevenção, por isso que esse Outubro Rosa tem essa grande importância, porque você previne até as pessoas mais simples, de menor pelo poder aquisitivo, mais uma vez que a pessoa, eu tenho visto aí na televisão o cansaço para se conseguir um exame de mama no SUS, e aí quando a pessoa consegue o atendimento, a doença já está bem avançada. Como é que a senhora enxerga essa situação da nossa saúde pública no Brasil? O SUS é um capítulo à parte quando a gente vai fazer discussão de saúde, mas eu acredito que a realidade da nossa cidade, que atende uma macro-região bastante grande, né, é um pouco diferenciada. Então, na unidade de alta complexidade da cidade de Feira de Santana, é assegurado à paciente com diagnóstico de câncer esse atendimento em tempo hábil, que é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde e pela Constituição Brasileira. A gente consegue fazer esse atendimento em 30 dias, que é o prazo que se espera que consiga fazer. A gente tem realmente uma barreira muito grande na realização de alguns exames complementares, mas em relação especificamente a câncer de mama, isso é uma realidade um pouquinho diferente. Tanto o governo do estado quanto a própria prefeitura e as redes privadas de assistência médica na cidade fazem mutirão de atendimento, especialmente no Outubro Rosa, para justamente facilitar o acesso às mulheres de uma forma segura, rápida, né? Tanto dos exames complementares quanto da avaliação de especialistas, como mastologistas, médicos oncologistas, para que a gente possa fazer o atendimento dessas pessoas com mais dificuldade, tanto social quanto a questão de acesso e principalmente de informação, para que não se chegue ao diagnóstico tão tardiamente. Agora, a senhora, como coordenadora aqui da Clínica AMO, a gente pode dizer que o atendimento tá bom, tá ótimo. Na verdade, a AMO faz um atendimento privado, né? Mas na campanha do mês de outubro, nós temos um movimento já há alguns anos de mamografia solidária em parceria com a Clínica IF, né? Do Grupo MED. Então, a gente tem um número de mamografias que é distribuído após inscrição, nos tempos de pandemia, pela internet, com tudo direitinho. A gente faz esse cadastro das pacientes para que a gente possa fazer o atendimento tanto da realização dos exames quanto da mastologia e, por conseguinte, aos que têm a necessidade de, após biópsia, tratamento oncológico, de que esse direcionamento seja feito para a rede pública de uma forma precisa, para a gente poder fazer esse atendimento de uma forma completa, no que a gente chama de linha do cuidado, né? Do diagnóstico até o início do tratamento e a evolução desses pacientes. E a gente tenta com isso cumprir um papel social, mas principalmente informativo para toda a população. Então, mesmo estando fazendo uma rede de medicina dentro do que a gente chama de medicina privada, a nossa equipe médica também atende pela rede SUS e o compromisso que nós temos é de levar a informação e o conhecimento da gente para acesso a toda a população. Além do compromisso que o médico tem, né, com a sociedade, com os juramentos que faz, eu acho que tudo depende também muito mais assim
da consciência de cada um, não é verdade? É um esforço contínuo. A gente tenta fazer esse trabalho de forma que seja estendido para todo mundo de uma forma dentro do que é possível, do que pertence ao papel do médico, de uma forma igual. E esses novos médicos que estão, a senhora como professora também da UEF, esses novos médicos que estão surgindo hoje no mercado, porque está falando muito da mecanização da medicina, a medicina mais empresarial, né? E aquela coisa, sei lá, do médico. O médico é da família pra gente, o médico é o Deus da gente, né? Quando você chega, você vê o cara imperador, mas quando ele chega diante do médico, ele é um cidadão comum. Como é que é isso para essa nova juventude que está chegando aí? Você fala, não, fazer medicina. Eu digo aos meus alunos que fazer medicina é um compromisso pessoal muito grande. A gente precisa de um esforço pessoal muito grande. Muito está relacionado à índole, verdadeiramente, no que se constrói das relações pessoais, como você acabou de falar, né? Eu acho que a visão do médico hoje é um tanto diferente do que era há 20, 30 anos atrás, ou talvez muito mais do que isso. Mas eu ainda acredito que quando a gente está lidando de pessoa para pessoa, essa relação de respeito, de cordialidade, na tentativa de passar uma informação precisa e um atendimento humanizado, precisa ser ensinado e é trabalho de formiguinha. Então a gente faz de forma repetida todos os dias como um mantra de dizer que nós vamos cuidar de pessoas e que no trato com pessoas, mesmo com toda a tecnologia e mecanização, a gente não vai substituir um aperto de mão, um afago ou um entendimento de forma empática do que é o sofrimento do outro, do adoecimento do outro. E como a senhora entende aqui hoje essa relação de um médico chegar para um paciente e dizer, olha, eu estou dizendo para você que eu tenho um caso na minha família, vou contar um casinho rápido, que o médico chegou para essa pessoa e disse, olha, você tem câncer de mama e amanhã nós vamos operar. A paciente tomou aquele susto, mas amanhã, sei lá, 3 dias depois, nós vamos fazer a cirurgia. Essa forma de dizer é a mais correta ou é aquela de ir marciano? Tá me colocando em situações difíceis, né? Então, assim, isso depende muito de cada pessoa. Eu acho que a forma de comunicação é pessoal, é cada médico que fala de um jeito. Eu acho que existem pessoas que, para registrar o que realmente está acontecendo, precisa de uma notícia um tanto mais impactante. Para algumas outras, a gente precisa de um pouco mais de tato, de cuidado. Mas o que eu acho que é essencial é a gente não esconder do paciente, não minimizar, digamos assim, detalhes que são importantes para o entendimento do seu adoecimento, do seu prognóstico, as condições de tratamento a que ele vai ser submetido. E isso é muito importante. Às vezes, uma crueza muito grande na informação pode parecer assustador para quem está de fora, mas para quem está naquele momento precisando de um choque de realidade, pode ser importante. Então, essa forma de se dar uma notícia depende muito. Eu acho que é caso a caso e essa particularização é o que faz com que o papel do médico seja tão importante, né? Eu acho que é um tanto difícil responder isso falando de uma outra pessoa. Já vivi situações em que eu precisei ser muito enfática e em outras que eu tive que ser muito lúdica no momento de dar a informação. Então, isso é muito, muito relativo. Miriam Nascimento, gostaria de fazer uma pergunta. Porque, primeiro, bom dia, doutora Cíntia. Prazer também, mais uma vez, recebê-la aqui. A senhora falou exatamente sobre um tema de que é muito discursivo hoje, tem sido tomado a tendência que é o atendimento humanizado, né? Porque muitas das vezes a gente sempre ouviu essas reclamações por parte das pessoas, mas nem olhou para minha cara e disse o que eu já tinha, enfim. Hoje o computador favorece isso porque faz toda uma triagem na questão do atendimento. E aí a senhora, como professora também, a senhora tem exatamente, né, eu diria que esse compromisso até de trazer esse tipo de informação. De que forma a senhora tem visto hoje na cidade de Feira de Santana? Porque a gente está falando dessa especialidade, no caso do câncer, que a gente conhece toda uma rede de tratamento que tem hoje na cidade, um tratamento totalmente humanizado, né? Eu diria de que hoje 98%, 100% desse tratamento. Mas nas outras especialidades, às vezes a gente não encontra isso. Eu acho que, eu volto a dizer, é uma questão muito pessoal. Uhum. Existe uma ideia, talvez muito errônea, e acredito que culturalmente vai demorar um tempo para a gente desconstruir isso, de que o atendimento na rede pública é um atendimento ruim. Eu sei. Que é um atendimento que é rápido e descompromissado. E eu não posso estender isso para todas as especialidades, mas eu digo isso muito voltado para o que a gente pratica dentro da unidade de alta complexidade de oncologia na cidade de Feira de Santana. É uma preocupação muito grande de que a gente possa prestar ao paciente
a melhor forma de atendimento e o mais cuidadoso que a gente consegue, com todas as limitações que a rede pública coloca para a gente. E eu acho que isso é uma coisa extensiva de compromisso de todos os médicos que ali trabalham, né? E todos os outros profissionais de saúde, porque uma coisa que é muito importante, que independente de ser na rede pública ou na rede privada, o médico não trabalha sozinho, a gente precisa de toda uma rede de apoio. A gente precisa da psicologia, da nutrição, da enfermagem, dos técnicos, e isso vai de toda a equipe, inclusive da parte administrativa, da parte de recepção, todo o informativo para o paciente até chegar no médico e o caminho que ele percorre depois que passa na consulta até a finalização com o tratamento. Tem um monte de pessoas que estão ali trabalhando para que isso seja feito de uma forma primorosa. Então, nesse momento, o que eu preciso dizer às pessoas é que, assim, não tenham medo de procurar a informação, não tenham medo de procurar a consulta médica, e a gente precisa se sentir confortável e confiar no profissional que está fazendo aquele procedimento ou dando aquele tipo de informação. E o que a gente tem que usar a favor da gente é justamente, se você não se sente seguro, não está satisfeito, é direito do paciente ouvir uma outra opinião, tentar resolver o problema de uma outra forma, mas de forma que a gente não postergue diagnósticos de doenças que podem ser tratadas de uma forma muito mais segura se a gente descobrir no comecinho, como é o caso do câncer, né, que é o que a gente objetiva fazer em outubro, especialmente para câncer de mama, e trazer para a população esse lembrete de que outubro pode ser todo mês do ano, não precisa ser só em outubro. O que a gente faz agora, a gente está fazendo o ano inteiro, a gente só traz em outubro um destaque um tanto maior. Então, a gente alerta muito mais, a gente fala muito mais. De forma como aconteceu em outros segmentos da medicina, a oncologia também se dividiu. E a gente tem mês colorido e fala de outras cores em outros momentos, para trazer esse alerta à população geral de todas as modalidades do que a gente pode tratar. Isso é que é muito importante. Doutora Cíntia, obrigado pela sua presença aqui. Quero agradecer prioritariamente essa sua visita e esclarecimento. Mandar um abraço para o pessoal da clínica, os seus companheiros de trabalho, né, pela eficiência, e algo mais que a senhora queira acrescentar. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de falar, foi uma conversa bastante produtiva. Eu acho que é muito legal a gente poder falar dessas coisas, mas gostaria muito de lembrar que o câncer de mama, sim, tem cura. Diagnosticado no início, a gente atinge mais de 90% de chance, né? De cura mesmo, de levar uma vida perfeitamente normal. Lembrar que prevenção é um ato de amor, de autocuidado. Então, fazer exames periódicos é muito importante. E lembrar que existe, sim, vida pós-câncer. A gente cura e a gente acompanha, tá? Vem com a gente nesse outubro, para que a gente possa fazer disso uma verdade para todo mundo. Tem dois exemplos desse aqui, Deus Barbosa. Ok, muito obrigado, um bom dia de trabalho para a senhora. E lembrar que a clínica nós vamos ter outros também colegas da senhora falando esse mês